Ai, papai, que zica do Cruzeiro. Minha gente, que zica do Cruzeiro. O Cruzeiro que, aliás, ontem se deu mal na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pra mim, gol legal do Cruzeiro, mal anulado, mas isso é assunto para daqui a pouco, veja aí. Em campo, a Raposa era melhor. Xavier chutou, Felipe defendeu e Arthur perdeu um gol feito pro Cruzeiro. Um dos piores jogos que a gente jogou na copinha inteira. E quando chegava, o alvinegro desperdiçava. Numa boa tabelinha pela direita, o capitão Léo Maná recebeu livre e isolou. Na bola parada, Vitinho assustou. Chance boa do Timãozinho criada por Kaique. E Igor não conseguiu aproveitar na pequena área. Sabe a lei do ex? Quase rolou na arena. Tevez marcou por cobertura. Sim, Tevez, atacante que tem esse nome em homenagem ao argentino, campeão brasileiro pelo Timão. Só que antes da bola do Tevez ir para o fundo da rede, o juiz viu falta no goleirão alvinegro. Nada feito. Em relação ao gol que foi anulado, a minha sensação no momento é que o Seninha ocupou o espaço primeiro e o goleiro veio no embalo e bateu na bola, mas atropelou o Seninha. Quer dizer, a minha expectativa era de pênalti no lance. Aos 39 do segundo tempo, o camisa 11 criou pela esquerda, cortou para o meio e fez essa pintura. Fantástico gol do menino Kaique! Ao receber na esquerda, corta para o pé direito e manda no ângulo esquerdo! Os mineiros ainda chegaram com Juan Índio, só que não tinha jeito. A taça voltaria mesmo para o Timão depois de 7 anos. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Ô, gente, presta atenção, os lances estão na tela. Eu tô cansado de saber, eu não sou cego de dizer que são lances idênticos. Não são lances idênticos. Mas preste atenção no ano de 2016, que o goleiro do Cruzeiro... Que é esse goleiro aí, Balu, você lembra? Na copinha de 16? Eu não me lembro. Enfim. É o Lucão. Lucão. Preste atenção, eu não estou dizendo que são lances idênticos, mas o Lucão acerta a cabeça do atacante do Corinthians. O Lucão acerta claramente a cabeça do atacante do Corinthians. E aí, lance legal. Ontem anulou. Eu quero só abrir a discussão. Lance legal. Ontem foi lance legal. E são parecidos, lance legal. Agora, tem gente que acha que não, que ontem o gol foi legal e que esse aí de 16 foi legal também. Tudo bem. Mas acho que vale abrir a discussão. Tá rindo de quê? Dormiu com o Bozo, Elton? Oi? Boa tarde. Eu acho que os lances não tem comparação. Não, tudo bem. Agora, o de ontem, o fato que aconteceu ontem na Copinha, pra mim, gol legal do Cruzeiro. Falei isso nas nossas discussões no grupo, falo agora ao vivo. Para mim, o gol ontem feito pelo Cruzeiro e que foi anulado pelo árbitro foi errado. O gol tinha que ser válido para o Cruzeiro. E um outro ponto que eu me questiono é como que foi a comunicação do VAR? Será que na Copinha também a gente vai ter a possibilidade de ouvir o VAR? A ferramenta é a mesma. A ferramenta é a mesma. Eu queria ouvir. Eu queria saber como que foi o diálogo para chegar à conclusão e que um detalhe muito importante, que é o tempo que o árbitro fica para marcar. Normalmente a gente tem o tempo de reação. O tempo de reação dele, brincando, de 2 segundos. Pelo menos uns 2 segundos para pegar e marcar esse lance. Então eu acho que existiu uma dúvida do árbitro e que a gente queria, só para esclarecimento mesmo, entender o que foi a comunicação do VAR para com o árbitro da partida de ontem. Que para mim, de verdade, gol legal do Cruzeiro. Ele apitou antes da bola entrar, porque eu acho que ele esperou. Não, ele espera, só tem um tempo. É isso que eu tô falando, o tempo de reação. Ele não tava com essa convicção. Ele espera e depois ele não dá falta. É exatamente não foi nem só 2 segundos. É exatamente isso que eu estou dizendo. Porque assim, é tudo muito rápido. Para mim, eu acho que teve um lapso aí de 2 segundos até ele apitar após a conclusão. Não é do lance da falta que eu tô falando, não. Sim. A bola bate na rede e fica um silêncio com os jogadores do Cruzeiro comemorando, o silêncio da arena, né, por ter tomado o gol ali frente àquele tanto de torcedor do Corinthians, e o árbitro pega e dá um apitinho sem convicção.
e pega e vai lá e para e já manda a bola rolar. Não teve nem aquele tempo a dúvida de pegar e não, vamos ouvir o que tá falando. A mãozinha, não teve isso. O que é impressionante é que assim, se ele tinha convicção de que foi falta, ele não precisava nem esperar a finalização. Ele já podia ter dado a falta ali. E se ele deixou sair o gol, não, a bola bate então na joga rede. pro VAR e fala assim, me ajuda nesse lance lance aí. Porque a bola bate na rede, Dola. Pra ouvir o apito, a bola tá na rede. Deixa eu chamar o Brunão, colocar o Brunão na roda e colocar o Valu também. Brunão, o que você viu nesse lance aí? Tudo bem, eu vejo semelhança, porque lá em 2016 o Lucão acertou a cabeça do jogador do Corinthians, o lance seguiu e foi gol. Ontem aconteceu do goleiro saltar, pra mim o Felipe salta pra cima do Henrique Senna. Ele sim faz, se fosse pra dar alguma coisa no lance, pra mim seria pênalti. Gol legal, mal anulado. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Por favor, Brunão, bem-vindo. Boa tarde, Everton, todos os nossos companheiros aqui. Bem, eu sempre avalio, na hora desse tipo de lance assim, eu avalio o posicionamento do goleiro e do atacante. Quem está fixo no momento do embate, quem vai em cima do jogador. Isso acontece muito no basquete, né? Na falta, né? O jogador fixo e quem vai em cima dele. Tá claro que o jogador do Cruzeiro tá lá parado e o goleiro que vai em cima dele para tirar a bola. É falta. Se você não quiser dar falta, um jogo perigoso, ok, mas não foi falta do jogador do Cruzeiro em cima do goleiro. Eu discordo da arbitragem, eu acho que o gol foi legítimo e sim, você falando a comparação com... Eu vejo um pouquinho de diferença ali, mas Porque tem um jogador do Cruzeiro entre o goleiro e o atacante. Exato, mas é só isso. Mas nesse lance de ontem, tá claro que não houve falta do jogador do Cruzeiro. Ô André, consegue colocar para mim na tela só o lance de ontem, tela cheia, que eu quero chamar o Valu aqui, porque foi exatamente isso que eu disse lá no meu canal, Valu. Eu acho importante nós discutirmos aqui. Quando você vai analisar esse lance, tira o olho da bola, aliás, tira o olho do Felipe, coloca o olho na bola e no Senna, se for possível, ou então só no Senna. O Seninha, em momento algum, vê o deslocamento do Felipe, ele fica o tempo inteiro olhando para a bola, ele salta para disputar a bola, ele não se joga contra o corpo do Felipe, ele salta para disputar a bola e o Felipe se joga contra ele. Olha lá. O que é isso aí, Valu? Pelo amor de Deus, ou você tá comigo ou você não tá. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, estou com você sempre. Boa tarde para os amigos, para quem nos assiste. Essa cena do goleiro do Corinthians, para mim, chega a ser hilária. Me lembra o Jim Carrey, no filme O Mentiroso, no momento que ele entra no banheiro e começa a se agredir e que ele pula na parede e cai. É mais ou menos a mesma coisa. Quem lembra do filme... Que o goleiro não, é uma queda ridícula. Ele já cai... quando ele está ainda em contato com o jogador do Cruzeiro, ele já abre os braços pedindo falta no ar. Então, assim, realmente uma marcação infeliz do árbitro da partida, mas eu quero exaltar, eu não quero falar disso. O Fernando Seabra já falou bastante a respeito da situação desse gol aí, que na opinião dele, na minha opinião, tem outros que acham que foi uma falta clara, a gente respeita, no mínimo um lance discutido, e só falar que o árbitro realmente abriu um novo precedente na arbitragem aqui no Brasil, né? Lance de gol agora não precisa de ser obrigatoriamente ser revisado, porque o lance não foi revisado pelo VAR, né? Ficou valendo, o gol aconteceu, ele apitou e não houve revisão do gol. Então, tudo bem, quero exaltar muito mais a coragem dos garotos que fizeram uma campanha fantástica, a gente vai falar muito mais ainda, e disse mais, até em termos de maturidade para o futebol profissional, o teste e até essa marcação do árbitro fica valendo realmente como coisas que eles irão encontrar no futebol brasileiro no nível profissional. O Fernando Seabra, ele rasgou elogios ao Cruzeiro. Agora é o seguinte, Cruzeiro, eu já falei isso aqui, falei lá no meu canal, falei no meu Instagram, falei pra minha esposa, inclusive no momento íntimo. Segura o homem aí, prende o homem dentro de uma sala, oferece um salário maior, melhor e tal. Deixa eu ouvir o Seabra aí. O sentimento é exatamente esse, né? De orgulho. Eu acho que eles conseguiram, num cenário muito desafiador, jogar e competir. Então eles colocaram variação de jogadas, eles levaram muitas dificuldades ao adversário e, na verdade, se comportaram como se estivessem jogando em casa. Então, isso é difícil, muitas vezes, para uma equipe profissional experiente. E eles conseguiram fazer isso com a idade que têm. Então, a gente fica muito satisfeito com essa evolução, com esse amadurecimento, com essa consciência para jogar futebol. Fomos altamente competitivos,
o Corinthians tem o mérito da definição que gerou o gol que deu a vitória, né? E o título. E nós tivemos algumas oportunidades, né? E não tivemos a mesma felicidade em ser tão eficazes. Isso é o futebol, né? Mas, para mim, ganhar o título e vir aqui ser covarde não faria sentido, porque a minha função é preparar esses meninos para extrair o melhor que eles podem dar e o que eles podem ser como jogadores, né? Então, o resultado foi circunstancial, dentro de um jogo que os jogadores realmente tiveram a qualidade e a coragem para se impor. E isso os coloca com uma projeção de prateleiras mais altas do mercado, e acho que esse é o meu dever como líder para com os jogadores. Dá o Ronaldo aí agora, por favor, Andrezão, aí, ó, fez essa postagem aí. Tá na minha tela aqui também. O sucesso do trabalho na base não é medido pela conquista de títulos. A maior vitória é a formação não só de atletas, mas também de homens. Tenho muito orgulho dos nossos jogadores que mostraram em campo que estão preparados para o mundo e para o futebol. São uma equipe formada por homens que honraram o nosso manto celeste como deve ser honrado. Parabéns, crias da Toca, vocês são verdadeiros campeões. Eu vou dizer uma coisa, hein? Guardem bem este dia, hoje é 26? 26. Este 26 de janeiro de 2024. O Fernando Seabra, muito em breve, será dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Escreve aí e me cobra. É que nem o Carpini lá no São Paulo. É outro também. Daqui a pouco vai explodir, já é diferente. O Seabra será muito em breve dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Ele é bom demais. Ele é bom demais. E tudo bem, ele usa, o Valu está trazendo a informação aqui, de que ele não é dinheiro, não é nada, né, Valuceiro? Ele quer realmente ficar perto da família. Informação do Samuel Venâncio, trazida ontem ainda, após a entrevista coletiva do Seabra. A questão, o Cruzeiro não estaria perdendo o Seabra por questão financeira. O Cruzeiro se dispôs a igualar a questão financeira do Red Bull Bragantino ou outra qualquer questão financeira recebida pelo Fernando Seabra. Ele é natural de São Paulo, a família dele não veio para cá quando ele chegou no Cruzeiro em março de 2022, então ele alega querer ficar mais próximo da família. Ele não, é importante dizer também que na coletiva ontem, ele falou que vai pensar nesse momento, ele não deu uma resposta clara a respeito do seu futuro, mas ele não vai seguir no Cruzeiro, então muito importante, não se trata, segundo a informação trazida pelo Samuel Venâncio, de uma oferta financeira que o Cruzeiro não conseguiu atingir, não. O Cruzeiro, inclusive, colocou para o Seabra que igualaria qualquer oferta que o profissional recebesse. Se trata de uma escolha do profissional de estar mais perto dos seus familiares e isso aí, pelo menos para alguns, ainda não é possível se negociar, né? Tem jogador que muda a família de time conforme o time que vai, várias vezes, na verdade. Nem todo caso é assim. Ô Chiliano, recentemente eu fiz um evento na minha casa e aí convidei uma turma e tal, e um dia antes do evento eu convidei o Elton Novaes. Foi passar, eu achei que eu tinha convidado, né? Tá aqui todo dia, eu falei com todo mundo e tal. E um dia antes do evento eu chamei o Elton, falei, Elton, amanhã vamos fazer um negocinho aqui, dar um pulo aqui. O Elton falou comigo, quero ficar perto da minha família, Everton, amanhã, aproveitar o dia. Eu tenho o direito de não acreditar nele. Ele foi puto porque eu convidei ele de última hora. Eu tenho o direito, ele pode estar falando a verdade pra mim, mas eu tenho o direito de não acreditar. Eu não acreditei. Como não acredita até hoje? Pra mim ele não foi, porque ele ficou puto, porque eu não chamei ele em cima da hora. Então, por favor, fala do Seabra aí. Só pra deixar registrado que eu tô puto agora porque eu não fui chamado hora nenhuma. Não, mas calma. Quero ser convidado também, né? Mas aqui na época era só os convidados, pros comentaristas e tal. O dólar chegou agora e tal, entendeu? Então calma que ainda vai rolar. Mas eu tenho o direito de não acreditar. Eu não estou dizendo que ele tá mentindo, eu tenho o direito de não acreditar, né? Pra mim ele foi pistola porque trouxeram o Lacamão e não deram oportunidade pra ele. Mas é a minha opinião, gostaria de ouvir a do chileno. Eu tenho assim, tem uns exemplos aqui no futebol sul-americano, vocês sabem, o Independente Del Valle é uma das maiores categorias de base hoje do futebol sul-americano. Metade da seleção equatoriana de lá, eles sempre dão oportunidade pro pessoal que trabalha no sub-20. Trabalhou bem o sub-20? Vai para o time principal. E, consequentemente, eles vão crescendo também. E eles vão crescer. O Miguel Ramírez foi assim, o Martin Anselmo, que foi embora, foi campeão sul-americano, foi assim. Então, tem diversos times na América do Sul que aqui no Brasil não acontece muito isso. Você vê muito pouco aqui no Brasil, né? Que dá oportunidade para um cara que faz um bom trabalho na base para que ele cresça para o futebol principal.
né? Eu acredito que em breve veremos o Seabra, também concordo com o Everton. Ele é um técnico, você vê como que o time estava armado ontem. Um jogo decisivo, estádio lotado e a concentração tática. Porque isso é uma coisa importante para um garoto de 20 anos. Se o cara vai estar focado. O time da Europa, quando vê um jogador desse do Cruzeiro, fala assim, pô, esse moleque tá focado nos 90 minutos, um jogo grande desse. Tática. Exatamente. Eles olham muito isso. Você vê um goleiro do Arsenal, do Chelsea, às vezes esses meninos, eles jogam bem nesses jogos grandes. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Vou chamar daqui a pouco o Dolly e o Eltinho. Tem uma notícia muito triste, muito importante, muito triste ao mesmo tempo, que o Cruzeiro acabou de divulgar. Uma contusão séria do Veron. Chegou agora, não jogou, preparado para jogar, contusão, cirurgia. Vamos tentar, inclusive, falar com o doutor Sérgio Campolina para explicar melhor sobre a contusão. Mas preste atenção, o Red Bull Bragantino é um case de absoluto sucesso no mundo, né? Tá todo mundo de acordo. Absoluto sucesso no mundo. Meu amigo, quando o Red Bull Bragantino olha para um profissional e diz, nós queremos esse cara aí, é porque esse cara é muito diferente. Eu entendo ele querer ficar perto da família, mas por que só depois da proposta do Red Bull Bragantino? Pois não, gostaria de ouvir. É que a informação que eu recebi dos meus amigos de São Paulo, quanto à relação que eu fui procurar saber a respeito dessa questão do Fernando Seabra, a informação que foi passada é que uma das coisas que cativou o treinador para ir para o Bragantino é plano de carreira. E o plano de carreira bate muito no que o Bruno acabou de falar. Mas o Cruzeiro não tem um plano de carreira? São aqueles Não teve. Porque a transição que acabou de apresentar o Bruno, falando do Independente Del Valle. Porque ele não virou técnico do profissional, tão técnico Valor, terceiro. Eu não estou duvidando da informação. Não estou falando a respeito. O Cruzeiro tem um plano de carreira para o Ceará. Em momento nenhum, mas a que foi apresentado para ele... Diferente do Red Bull Bragantino. Então, você não pode falar que não teve, é diferente. O plano de carreira que foi apresentado para ele foi que cativou a ir para o Red Bull. Ok, o do Cruzeiro pode não ter sido satisfatório, mas que existe, existe. Aparentemente não existiu. Não, aparentemente não existiu, porque ele passou por lá. A gente não tem que discutir isso, Valor. Não, eu acho que tem. Aqui, ó, eu acho que sobre o que o Everton falou, Samuel Venâncio, em momento nenhum eu vou duvidar da sua informação. Não é disso que eu tô falando. Eu posso questionar quem te deu a informação. Isso eu posso. Porque eu, de verdade, que eu embaso mais a saída do Seabra num plano de carreira bom para ele e para o Bragantino do que o que aconteceu dentro do Cruzeiro. As coisas não necessariamente estão contrárias aí, né? O que o Samuel trouxe é que a questão financeira não foi um problema. Às vezes o Seabra, quando conversou com o Bragantino, e até pelo Bragantino já ter uma fama de ser um clube que realmente faz esse processo, então pode ter encantado mais o Seabra essa parte, porque a realidade que a gente tem aqui no Brasil é de troca de treinador por qualquer motivo. Então, às vezes, o Seabra, inclusive no ano passado, o Cruzeiro trocou muito de técnico. Então, o Seabra olha, por exemplo, pro Bragantino, pro processo que o Bragantino oferece para ele, e confia um pouco mais. Por quê? Porque time grande no Brasil troca de treinador com 2 semanas. Se o cara, de repente, emplacar 3, 4 resultados negativos, ele é mandado embora. No Bragantino, a gente vê que a coisa é um pouco diferente. Eles não cedem tanto assim a pressão, até porque a pressão lá é menor também. Então, o Seabra... É possível que ele também olhe para a proposta do Bragantino e entenda que lá ele tem mais segurança nesse sentido. Porque o Bragantino é um clube menor, inclusive, que o Cruzeiro. Não, bem menor. E aí entra também a questão que o Bruno trouxe, uma filosofia que hoje não dá pra gente afirmar que existe em time grande nenhum do Brasil. Nenhum time grande do Brasil tem essa filosofia implantada de criar treinadores e realmente sempre promover. Que o Palmeiras está Quando acontece lá fora, a gente acha lindo, mas aqui a gente não faz. O Barcelona, por exemplo, que é um clube gigantesco, também costuma apostar bastante em treinadores que estão acompanhando desde a base os jogadores que são criados lá. O Guardiola é um caso desse. O Guardiola é um, o Xavi agora também foi criado, o Barcelona foi pra fora e voltou. Então, assim, antes também, o do Flamengo, que eu esqueci o nome lá, também era um treinador que foi criado lá no Barcelona. Domenech, que também tinha uma expectativa dele lá. O então, Luiz assim, Henrique também, que treinou o Barcelona. O Luiz Henrique, exatamente. Também. Então, assim, a gente não faz aqui no Brasil isso, e depois a gente fica discutindo aqui, tipo, por que não aproveitou o cara, por que não ofereceu pra ele? Não ofereceu porque aqui no Brasil não é feito dessa forma. Clube grande no Brasil não faz isso. Sabe o que eu penso? O Cruzeiro pode estar no processo. Eu preciso só interrompê-los aqui, mas não briga comigo não, por favor. Eu sei que vocês estão mal-humorados hoje, eu não posso fazer nada. Eu tenho aqui no meu ouvido, meu orifício auricular é ocupado pelo meu editor-chefe André, que tá bravo comigo, falando, acelera que o programa hoje é menor.